Bloco 50. Oriente Médio II. Política e recursos. Aula IN. Fundamentos islâmicos do Oriente Médio hoje. Vamos conversar sobre um tema muito importante e atual: o fundamentalismo islâmico no Oriente Médio. Vamos entender juntos o que é, por que surgiu, quais são seus grupos e como ele impacta o mundo. Primeiro, o que é o fundamentalismo islâmico? Bom, podemos pensar nele como um movimento religioso e político que busca uma interpretação muito literal do Islã. O objetivo principal desses grupos é que a Sharia, que é a lei islâmica, se torne a base de toda a vida social e política. Ele é mais forte em países do Oriente Médio, como Irã, Afeganistão, Arábia Saudita e Síria. Agora, vamos falar um pouco das causas do fundamentalismo islâmico. Existem vários fatores que contribuíram para o seu surgimento. Primeiro, temos a colonização e o imperialismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, potências ocidentais intervieram na região, dividindo territórios sem respeitar as culturas locais. Isso gerou muitos conflitos. Segundo, a modernização forçada. Quando países tentaram se modernizar sem considerar as tradições locais, muitas pessoas sentiram que seus valores estavam sendo ameaçados. Isso acabou fortalecendo grupos que queriam preservar os costumes islâmicos. E, claro, a pobreza e a desigualdade social. Muitos jovens sem oportunidades econômicas ou educacionais acabam sendo recrutados por grupos radicais que prometem soluções baseadas na religião. Então, como se manifesta o fundamentalismo islâmico? Tem algumas características principais. Primeira, interpretação literal do Corão, seguindo à risca os ensinamentos do profeta Maomé. Segunda, rejeição ao secularismo, ou seja, não aceitam a separação entre religião e Estado, defendendo um governo teocrático. Terceira, uso da violência para atingir objetivos políticos e religiosos, incluindo atentados e guerras santas, chamadas de jihad. E por fim, a ideia de criar um califado, que seria um império islâmico unificado liderado por um califa. Falando em grupos, alguns se tornaram conhecidos mundialmente. O Al-Qaeda, fundado por Osama Bin Laden, responsável por atentados como o de 11 de setembro, no Zewa. O Talibã, que governou o Afeganistão entre 1996 e 2001 e voltou ao poder em 2021 aplicando uma interpretação rígida da Sharia. E o Estado Islâmico, ou ISIS, que chegou a controlar grandes áreas no Iraque e na Síria, tentando criar seu próprio califado. Mas, pessoal, quais são os impactos do fundamentalismo islâmico no mundo? Primeiro, conflitos armados, guerras civis e intervenções internacionais, especialmente no Iraque, Síria e Afeganistão. Depois, o deslocamento de milhões de pessoas, os refugiados que fogem da violência e da instabilidade. Temos também o terrorismo internacional, com atentados em diversos países, afetando a segurança global. E, infelizmente, a violação de direitos humanos, especialmente contra mulheres e minorias religiosas, que sofrem perseguições e discriminação. Para vocês que estão se preparando para o Enem ou concursos, algumas dicas importantes. Entendam o contexto histórico, como a queda do Império Otomano e a criação dos novos países. Analise as causas sociais e econômicas, como pobreza, desigualdade e falta de educação. Fiquem atentos aos direitos humanos, principalmente sobre mulheres e minorias. E conectem tudo com eventos atuais, como a guerra na Síria ou a ascensão do Estado Islâmico. O fundamentalismo islâmico é um tema complexo, mas entender suas causas, características e impactos
ajuda a compreender melhor os desafios do Oriente Médio e do mundo atual. Aula 2. Palestina. Conflitos árabes e israelenses. Hoje a nossa aula vai abordar um tema muito importante e que aparece bastante em concursos e no Enem, a questão palestina. Vamos entender de forma clara o que motivou e mantém esse conflito entre árabes e israelenses. A questão palestina é, basicamente, a luta do povo palestino para ter o seu próprio Estado lá na região do Oriente Médio, entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Mas por que isso é tão complicado? Bom, tudo começou com uma partilha de terras feita pela ONU em 1947. Nessa época, Israel foi criado como Estado, mas os palestinos não tiveram um território definido, o que gerou um conflito histórico que se arrasta até hoje. Agora, para entender melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. No final do século XIX, surge o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado para o povo judeu na Palestina. Depois, em 1917, tivemos a famosa Declaração Balfour, na qual o governo britânico dizia apoiar a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, que na época estava sob domínio britânico. E falando nisso, o período entre 1917 e 1948, conhecido como Mandato Britânico, foi marcado por muitas tensões entre judeus e árabes. Chegando em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Os judeus aceitaram, mas os árabes rejeitaram. Resultado? A Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948, logo após a declaração de independência de Israel. E não parou por aí. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupou territórios como a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Além disso, houve os levantamentos palestinos, chamados de intifadas. A primeira rolou entre 1987 e 1993, e a segunda, entre 2000 e 2005. Esses movimentos intensificaram ainda mais o conflito. Mas nem tudo foi guerra. Houve também tentativas de paz. Os acordos de Oslo em 1993 criaram a Autoridade Palestina e abriram negociações para a criação de um Estado palestino. E a Resolução 242 da ONU, depois da Guerra de 1967, pedia que Israel se retirasse dos territórios ocupados e reconhecesse o direito de todos os estados da região de viverem em paz. Hoje, a situação ainda é complicada. O conflito continua, principalmente por causa de Jerusalém, dos assentamentos israelenses e da divisão do território entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Grupos como o Hamas controlam partes do território, enquanto Israel mantém políticas de segurança muito rígidas. Aula 3. Disputa pelas águas no Oriente Médio. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a disputa pela água no Oriente Médio. Você já parou para pensar como a água pode ser fonte de conflito entre países? Pois é, no Oriente Médio, isso acontece com frequência. E para entender o porquê, a gente precisa olhar para alguns fatores geográficos e climáticos. Primeiro, o clima da região é muito árido. Isso significa pouca chuva e rios e lagos escassos. Ou seja, a água doce é um recurso limitado e muito precioso. E aqui vai um ponto importante. Mesmo com a presença de rios conhecidos, como o Tigre e o Eufrates, a distribuição da água não é igual para todos os países. Alguns têm mais acesso, outros menos, e isso acaba gerando tensões.
Falando em tensão, vamos aos conflitos geopolíticos. Países disputam o controle das bacias hidrográficas, por exemplo, a do Rio Jordão. Por que isso é tão estratégico? Porque quem controla a água controla a irrigação, a agricultura e até o abastecimento das cidades. Outro ponto crucial é o controle das nascentes dos rios. Imagine, se um país impede que a água chegue aos vizinhos, ele está afetando diretamente a vida e a economia desses lugares. É por isso que a água no Oriente Médio é, muitas vezes, motivo de conflito. Mas nem tudo é conflito. Alguns países têm buscado soluções para a escassez. Por exemplo, a dessalinização da água do mar. É uma tecnologia que transforma a água salgada em água potável. Outros países dependem da importação de água ou de alimentos, especialmente aqueles que consomem muita água na produção agrícola. Aula 4. Oriente Médio. Posição estratégica e petróleo. Hoje a gente vai falar sobre uma região que, mesmo distante, exerce um papel gigante no mundo, o Oriente Médio. Vamos entender por que ele é tão estratégico e por que todo mundo de olho nesse lugar tem a ver com petróleo. Então, para começar, vamos falar da posição geográfica. O Oriente Médio fica na Ásia Ocidental, mas ele é tipo uma ponte entre 3 continentes, Ásia, África e Europa. Isso significa que qualquer rota comercial ou influência política que passe por lá é super importante. Já dá para imaginar a quantidade de interesses em jogo, né? E não é só isso. O Oriente Médio é ricaço em petróleo. Estamos falando de mais de 60% das reservas mundiais. Países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos estão nessa lista dos grandes produtores. Ou seja, qualquer mudança lá afeta diretamente o preço do combustível que você paga aqui. Falando em petróleo, a economia da região depende muito dele. Isso é ótimo quando os preços estão altos, mas também é um problema quando os preços caem, porque muitos desses países concentram praticamente toda a sua economia nesse setor. Por isso, existe a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tenta coordenar a produção e o preço do petróleo para equilibrar as coisas no mercado global. Agora, nem tudo é petróleo e riqueza. O Oriente Médio também enfrenta muitos desafios geopolíticos. A região é palco de conflitos, muitos ligados a território, religião e controle de recursos naturais. É o caso de Israel e Palestina, da guerra civil na Síria, ou das tensões no Estreito de Hormuz. Sem contar a escassez de água, que é um problema sério e afeta a vida de milhões de pessoas por lá. Então, para resumir, quando você pensa no Oriente Médio, lembre-se de 3 coisas principais. 1. Ele é estratégico geograficamente. 2. Ele é riquíssimo em petróleo, mas dependente dessa riqueza. 3. Ele enfrenta conflitos e desafios naturais que influenciam o mundo todo.